A Força Aérea da Ucrânia realizou um ataque de precisão contra uma fortaleza de pelotão russa na região de Kursk, próximo a Yelisavetivka, resultando na destruição completa do local. Este ataque tinha como alvo drones que estavam sendo utilizados contra forças ucranianas na região de Sumy, demonstrando a eficácia da coordenação entre os operadores de drones ucranianos e suas unidades de combate. Enquanto isso, as queixas dos soldados russos se intensificam. Muitos relatam que mesmo os feridos, incluindo aqueles que utilizam bengalas, estão sendo enviados de volta à linha de frente sem consideração por suas condições físicas. Há uma crescente insatisfação dentro das fileiras russas, com acusações de que o comando militar ignora deliberadamente a situação de seus próprios soldados, forçando-os a combater independentemente de seu estado. Na região de Kharkiv, combatentes do 2º Batalhão Mecanizado da Ucrânia lançaram um ataque contra fortificações russas, utilizando granadas para expulsar os ocupantes. Sob intensa pressão e sem alternativa, os soldados russos preferiram se render a continuar resistindo. Esse episódio reflete o quadro cada vez mais crítico enfrentado pela infantaria russa na linha de frente. As tropas russas enfrentam condições desoladoras. Além da falta de suprimentos adequados e equipamentos ultrapassados, são constantemente alvos de ataques de drones ucranianos. Muitos combatentes são enviados para o campo de batalha sem treinamento suficiente, forçados a avançar por campos minados sob fogo pesado inimigo. Fome, exaustão e ausência de cuidados médicos adequados contribuem para um profundo desânimo entre as fileiras russas, com algumas unidades registrando perdas superiores a 50% em questão de dias. As táticas ucranianas continuam se aprimorando, com ataques aéreos e incursões terrestres coordenadas visando desestabilizar as defesas russas. Na região de Donetsk, as forças ucranianas lançaram uma ofensiva que resultou na captura de posições estratégicas, obrigando os russos a recuar para linhas mais frágeis. Esse avanço evidencia o desgaste contínuo do exército russo, que luta para manter suas posições em meio à crescente pressão. Fontes relatam que os soldados russos, cada vez mais desmoralizados, estão recusando ordens e, em alguns casos, se rendendo voluntariamente às forças ucranianas. Vídeos divulgados recentemente mostram prisioneiros russos afirmando que foram abandonados por seus comandantes, sem apoio ou suprimentos. Essa falta de comando eficaz agrava ainda mais a crise interna nas fileiras russas, tornando sua capacidade de resistência cada vez mais incerta. A Ucrânia também intensificou o uso de guerra eletrônica, interferindo nas comunicações russas e dificultando a coordenação dos ataques inimigos. Essa estratégia tem sido crucial para enfraquecer as capacidades de resposta das tropas russas, que já enfrentam dificuldades logísticas severas. O impacto dessas operações é evidente na diminuição da eficácia das investidas russas e no aumento das perdas sofridas nos últimos meses. Enquanto a guerra se estende, a pressão sobre o Kremlin cresce, com a necessidade de substituir rapidamente as baixas e manter a moral das tropas. No entanto, a crescente rejeição ao alistamento e os constantes fracassos no campo de batalha indicam que a Rússia enfrenta desafios cada vez maiores para sustentar sua ofensiva. O desenrolar desses eventos pode definir o futuro do conflito, com a Ucrânia explorando cada fraqueza russa para consolidar seus ganhos no fronte. A Rússia enfrenta uma crescente dificuldade em manter suas linhas defensivas, com muitas unidades sendo forçadas a se retirar diante da pressão ucraniana. Relatos indicam que algumas brigadas russas estão operando com menos da metade de seu efetivo original, resultado de baixas significativas e da falta de reforços adequados. A escassez de munições e o esgotamento dos soldados agravam ainda mais a situação, tornando os contra-ataques cada vez menos eficazes. Nos últimos dias, as forças ucranianas intensificaram suas operações noturnas, utilizando drones e ataques de artilharia para desorientar as tropas russas. Com a superioridade tecnológica e tática, os ucranianos conseguem atingir alvos estratégicos com maior precisão, dificultando a capacidade de resposta da Rússia. Além disso, a utilização de mísseis de longo alcance fornecidos por aliados ocidentais tem permitido a destruição de centros logísticos e armazéns de suprimentos russos. O desgaste psicológico dos soldados russos é evidente. Muitos são obrigados a lutar sem perspectivas de retorno, enquanto veem seus companheiros caírem um a um. Há relatos crescentes de deserção e sabotagem dentro das fileiras russas, com combatentes optando por se entregar ou até mesmo danificar seus próprios equipamentos para evitar continuar lutando.
Essa crise interna mina ainda mais a resistência russa, facilitando os avanços ucranianos em ponto-chave da frente de batalha. Ao mesmo tempo, a pressão internacional sobre a Rússia continua a crescer. As sanções econômicas dificultam a capacidade de Moscou de reabastecer suas forças e o isolamento diplomático reduz suas opções estratégicas. A Ucrânia, por outro lado, continua recebendo apoio substancial de seus aliados, garantindo o fluxo de armas e equipamentos necessários para sustentar sua contraofensiva. Esse cenário coloca o Kremlin diante de uma encruzilhada, onde manter a guerra se torna cada vez mais insustentável. A resistência ucraniana segue aproveitando a fragilidade das defesas russas para consolidar avanços em diversas frentes. As forças de Kiev têm explorado a desorganização do inimigo, utilizando ataques rápidos e precisos para desmantelar posições estratégicas. O uso de drones para reconhecimento e ataques pontuais tem sido um diferencial, permitindo atingir alvos vitais sem expor soldados a riscos desnecessários. Na região de Luz, um novo avanço ucraniano surpreendeu as tropas russas, forçando recuos e capturando importantes pontos logísticos. Com a destruição de depósitos de munição e centros de comando, as forças russas enfrentam dificuldades crescentes para coordenar suas operações. Além disso, as perdas de blindados e veículos de transporte limitam a capacidade de reposicionamento e reforço das tropas na linha de frente. Os efeitos dessa pressão são visíveis na moral dos combatentes russos. Relatos indicam que muitos soldados têm evitado confrontos diretos, preferindo abandonar suas posições a arriscar a vida em batalhas já perdidas. O colapso das linhas de abastecimento e a falta de comunicação eficiente entre as unidades agravam o desânimo, tornando a situação russa cada vez mais instável. Enquanto isso, as forças ucranianas continuam recebendo apoio logístico e militar de seus aliados ocidentais, garantindo um fluxo constante de armamentos modernos. Essa vantagem tecnológica tem sido crucial para manter a superioridade no campo de batalha e enfraquecer ainda mais as defesas russas. O aumento da precisão dos ataques, aliado à capacidade de interdição de rotas de suprimentos inimigas, tem levado a Rússia a uma posição cada vez mais vulnerável. Diante desse cenário, analistas acreditam que a Rússia pode enfrentar um ponto crítico em breve, onde a continuidade do conflito se tornará insustentável. O Kremlin precisa decidir entre buscar negociações para evitar maiores perdas ou insistir em uma guerra que se mostra cada vez mais difícil de sustentar. A Ucrânia, por sua vez, mantém a estratégia de desgaste, esperando que a resistência russa colapse sob a pressão contínua. Com esses últimos acontecimentos, deixe sua opinião abaixo. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até o próximo vídeo, e obrigado por assistir.